Amigos, muito bom ver vocês novamente. Eu queria falar hoje sobre situações que tomam a nossa vida e que às vezes tudo tá bem e de repente de uma hora para outra surge um vento na nossa vida, um vento que sopra forte e muitas das vezes nós nos desestruturamos e ficamos aflitos porque não é um vento que vem e passa. É um vento que vem e ele parece que veio para ficar. Ele demora para ir embora. E a gente ora, pede a Deus e o vento continua ali, soprando forte, arruinando a nossa casa, soprando forte contra as estruturas da nossa casa. Pois é, isso aconteceu com Jesus e os discípulos. Portanto, abram o livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 33, e observem essa história. Vamos lá, e diz assim, versículo 33. Assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. Ou seja, tudo que Jesus falava, e ele diz ainda hoje através das suas escrituras, todos podem entender, até uma simples criança. Então, ele continua dizendo, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Veja que Jesus ele não estava simplesmente deitado em qualquer lugar. Ele tinha preparado o lugar para ele dormir, tinha até uma almofada. Você acha que ele não sabia o que ia acontecer? Ele sabia, mas ele estava tranquilo. Ele não estava aflito, apesar dele saber que a tempestade viria. Ele pegou uma almofada, preparou o lugar dele para dormir e foi descansar. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Veja que Jesus pergunta, vocês ainda não têm fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós nos reclinamos para ouvir a palavra de Deus, nosso coração se enche de fé. Só que ainda não é o suficiente. Nós precisamos ter uma postura diante dos ventos. Qual tem sido a postura que você tem assumido diante dos ventos? Quando os ventos vêm e batem contra a estrutura da sua casa, como você tem se portado? Como os discípulos? Sem fé? Isso significa que talvez você não tenha ouvido a palavra. Mas se porventura você diz, não, pregador, eu tenho ouvido a palavra sim. Então, nós precisamos ir até o livro de Josué. Abram o livro de Josué no capítulo 1, do versículo 8 e 9. E vejam
Aliás, vamos do versículo 6 até o versículo 9. Vejam a ordem que Deus dá para Josué. Ele diz assim, no versículo 6: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Se fizer isso, estudar, meditar na palavra de Deus, se empenhar, se esforçar para viver de acordo com o que está escrito, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte. Aí Deus ele repete o que ele falou lá no versículo 6. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, Então, veja bem, não é só o que Jesus disse aos discípulos, tenha fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas temos que ter também uma postura de coragem e de força diante desses ventos, quando eles vierem. Mas muitas das vezes, o fato da pessoa se desviar da palavra de Deus faz com que o coração dela se encha de medo, porque o pecado ele traz a dúvida e a dúvida traz o medo, que é totalmente contrário à coragem, né? Então como é que você vai ter uma postura de coragem, de força, quando os ventos vierem soprar contra a sua casa? É porque alguma coisa está errada. Talvez você não esteja vivendo de acordo com aquilo que você sabe que deveria fazer. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para que venhamos refletir, inclusive eu, a respeito disso. Qual tem sido a nossa postura diante dos ventos fortes? Um forte abraço e até a próxima.